Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, vamos por parte. A gente vai falar por parte a respeito desse assunto. Primeiro, Jesus ensina que nós nunca devemos parar de orar. Orar sem cessar é estar a todo instante em sintonia com Deus. Não quer dizer que você vai ficar de joelho em casa o dia inteiro. Mas, em espírito, você também fala com Deus. Em silêncio, você também fala com Deus. Esteja eu no meu trabalho, esteja eu em casa, esteja eu em qualquer lugar, no trânsito, no ônibus, no metrô, aonde quer que eu esteja, eu posso estar ligado com Deus através da oração. Então, a oração é o elo que nos une a Deus. A oração é o que quando você ora, você fala com Deus. Você conversa com Deus. Você expressa para Deus tudo aquilo que está na sua vida. Ainda que Ele me conheça, ainda que Ele saiba as palavras que vai sair da minha boca, mas Ele quer me ouvir. Por isso, Ele nos ensina o dever de orar sempre e nunca esmorecer, ou seja, desanimar. Esmorecer é enfraquecer, é desanimar. Quantas são as pessoas que começam com um propósito na vida e nem chega na metade, já deu desânimo. Já não ora mais, já não persevera mais, já não luta mais. Então ele diz, versículo 2, havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Mas havia também nessa mesma cidade o quê? Uma viúva. A Bíblia não diz que a viúva, ela era crente. Aqui fala que ela era uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. E ele, por algum tempo, não a quis atender. Mas depois diz consigo, bem que eu não tema a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa. Ou seja, Jesus deu o exemplo da perseverança. Que além de eu ser um homem de oração, além de você ser uma mulher de oração, você tem que ser
perseverante. Você vê que o juiz, ele era iníquo, não temia Deus. Se ele não temia Deus, ele ia respeitar alguém? Não. Ele não temia Deus, não respeitava homem algum. Mas, para que aquela viúva não importunasse mais, ele julgou a causa dela. Então, imagine você com uma causa na justiça e todos os dias você batendo na porta daquele juiz. Todos os dias você batendo na porta. Julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Se ele não a julgou porque temia a Deus e respeitava ela, ele a julgou porque ela foi uma mulher perseverante. É o que nós temos que ser com quem? Com Deus. É o que nós temos que ser com Deus. Às vezes a pessoa, ela desiste do seu compromisso com Deus. Ela desiste das suas orações com Deus. Ela desiste do seu propósito com Deus. Deus quer que venhamos o quê? Estar sempre de oração. Você tem lá um filho que não quer Jesus, uma filha que não quer Jesus, ou você tem alguém da sua família no mundo dos vícios, ou desenganado pela medicina. Você tem alguém que você sabe que está sofrendo. Você tem lutado por ele, você tem perseverado por ele, você tem perseverado por esta pessoa. Então eu não posso abrir mão de forma alguma desse meu propósito, que é mudar a história da vida daquela pessoa por meio da minha fé. Qual a causa que você tem? Porque Deus diz assim, no versículo 6, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite? O que ele quer dizer com isso? Poxa, se o cara é iníquo, ele é um juiz iníquo que não teme a Deus e julgou a causa dela, imagine eu que sou o justo juiz. Então, em outras palavras, se você clamar a mim, se você buscar a mim, se você servir a mim, eu vou julgar a sua causa. Mas a pergunta no final que ele diz é essa. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Fé em Deus, todo mundo tem. Fé em Deus, todos têm. Mas às vezes a pessoa, ela perdeu a fé dela, nela. Ela tem a fé em Deus, mas ela não acredita mais nela. Quando ela desiste das suas orações, quando ela desiste dos seus propósitos, ela está desistindo da sua fé. Veja que Jesus disse, ele foi bem claro, achará porventura o Filho do Homem quando vier fé na terra? Imagine os tempos difíceis que a gente vai viver. Imagine o que vai vir por aí. E principalmente para aqueles que não forem arrebatados e ficarem aqui para a grande tormenta. Imagine se a fé deles vão permanecer confiante de que há salvação para eles. Então essa fé que eu tenho, essa fé que você tem, ela não pode esmorecer. Mas a única forma desta fé não esmorecer, Jesus fala lá no início, orai sem cessar. Orai sem cessar. Se eu estiver em constante oração com Deus, essa minha fé
por mais que os meus problemas sejam grandes, por mais que meus problemas sejam enormes, diante dessa fé, a minha fé vai permanecer. Por que ela vai permanecer? Porque eu estou em sintonia com Deus. Eu estou em sintonia com Deus. Então, não desista dos seus ideais. Não desista de um filho que você tem, que ainda não está salvo. Não desista daquilo que você quer de Deus. Não desista da sua salvação. Muitos têm trocado a salvação por este mundo. Não desista dela. Não abra mão da sua salvação. Não abra mão da sua família. Porque a nossa família, ela é abençoada através de nós. Nós cristãos, nós que somos crentes, nós que cremos no Senhor Jesus, está escrito que será salvo nós e a nossa casa. Mas eu tenho que estar perseverando pela minha casa. Porque o pensamento que vem, fulano não quer nada. Fulano não quer saber de Deus, fulano não quer saber da igreja, fulano não quer absolutamente nada. Esse é o pensamento que o mal coloca. Para que a pessoa desista, para que a pessoa largue de mão aquela o qual ela tem lutado para libertar, para curar, para salvar aquela alma. Então, não abra mão da sua fé por nada. Nenhum problema pode ser maior do que a sua fé. Nenhum problema pode te separar da fé que você tem em Deus. Porque Deus quer olhar para mim, Deus quer olhar para você, e Ele quer ver em nós essa fé. Essa fé, a fé perseverante, a fé que não desiste, a fé que não abre mão, a fé que não deixa você retroceder, a fé que não deixa você olhar para trás, a fé que faz você sempre caminhar, mesmo diante das dificuldades.